Seja muito bem-vindo a mais uma aula da Academia Pro. Eu sou Lincoln Oliver e hoje a gente vai falar sobre como referenciar a linha anterior no Power BI e você vai ver que com alguns cliques de maneira muito fácil a gente consegue fazer isso para a gente comparar ali o valor da linha atual com o valor da linha anterior ali para a mesma coluna no Power BI. Então se você já está animado para mais uma aula da Academia Pro, já deixa o seu like no vídeo e não se esquece de se inscrever no canal para não ficar por fora de nenhuma novidade. Então, uma situação bem comum onde você vai precisar utilizar ali a linha anterior aqui no Power BI para fazer um cálculo ou uma referência é um dashboard de indicadores econômicos. Então, eu trouxe isso aqui como exemplo. Hoje, é claro, você vai poder utilizar a solução que você vai ver aqui nos mais diversos casos, referenciando a linha anterior ali da sua base de dados. Então, eu trouxe uma base de dados aqui bem simples para a gente. Se eu vier aqui no Power Query, a gente vai ver que é uma base bem simples para a gente ver como é que a gente faz na prática essa referência ao valor ali da anterior, para a gente fazer alguns comparativos, poder fazer outras fórmulas e ganhar novas possibilidades no Power BI. Então, como eu disse, eu tenho uma base aqui bem simples. Eu tenho uma coluna aqui com o indicador, uma coluna com a data e uma coluna aqui com o valor original, o valor nominal daquele indicador. Então, através desse valor aqui, eu consigo calcular a variação percentual daquele indicador ali no mês a mês. Lembrando que isso aqui não é o valor que aquele indicador subiu ou caiu naquele mês, é o valor fixo, o valor nominal daquele indicador. Então, para eu saber quanto o indicador variou, eu tenho que pegar qual é o valor que ele está esse mês e dividir ali pelo mês anterior para saber se ele está maior ou está menor aqui e fazer esse cálculo. Então, preciso pegar o valor da linha atual e comparar com o valor da linha anterior. E como é que a gente faz isso aqui no Power BI? A gente vai criar algumas etapas e algumas colunas aqui no Power Query para facilitar esse tipo de análise e a gente vai ver que é bem simples a gente fazer isso aqui, mas tem que ter atenção aqui aos detalhes para a gente acabar não perdendo nada aqui, e você vai ver que é uma coisa bem tranquila e bem lógica de se fazer aqui no Power BI. Primeira coisa, a gente vai vir aqui em adicionar coluna e a gente vai adicionar colunas de índice à nossa tabela aqui, porque essas colunas vão ser essenciais para a gente fazer esse comparativo e você vai rapidinho entender o porquê dessas colunas serem essenciais. Então, aqui em adicionar coluna, eu vou vir aqui em coluna de índice, vou clicar nessa setinha e vou apertar aqui no D1. E ele vai adicionar uma coluna de índice aqui para mim, pegando aqui o valor 1, 2, 3, muito simples. Basicamente, essa coluna serve para gente para eu ter uma coluna na minha base que traga o valor da linha em que eu estou. Então aqui, essa aqui é a linha 1, essa aqui é a linha 2, essa aqui é a linha 3, exatamente a mesma informação que eu tenho aqui. A diferença é que essa informação aqui que eu tenho do número da linha, eu não consigo utilizar aqui nas minhas fórmulas no Power Query. E o valor da coluna índice eu consigo. Então, para isso que serve essa coluna. E agora a gente vai utilizar mais uma coluna, criar mais uma coluna de índice, só que dessa vez começando de 0. Então, se você clicar aqui direto, ou se você vier aqui na setinha, você pode clicar em D0, que ele já vai adicionar aqui uma coluna, fazendo a mesma operação, adicionando um índice aqui, só que começando do valor 0. E para que serve essa coluna aqui? Porque a partir disso, reparem que essa coluna aqui está sempre um número atrás dessa daqui. Então, essa coluna aqui, basicamente, ela traz para mim qual é o número da linha anterior a essa que eu estou. E isso vai servir para a gente fazer um tipo de PROC-V que vai trazer para mim exatamente o valor da linha anterior. Por quê? Quando eu estiver na linha 1, eu não vou ter valor anterior, porque aquela é a minha primeira linha. Quando eu estiver na linha 2, o valor que eu quero é da linha 1. Quando eu estiver na linha 3, o valor que eu quero é da linha 2. E assim por diante. E se você quisesse fazer um outro cálculo aqui, trazendo duas linhas para trás, duas linhas para frente, você também poderia fazer esse tipo de coisa. Só vindo aqui na coluna índice, você pode personalizar também da onde que você quer começar o seu índice ou não, de quanto em quanto você quer pular, você pode fazer tudo isso aqui. E agora, para a gente finalmente ter então o valor da linha anterior aqui, a gente vai voltar lá em página inicial e a gente vai fazer aqui a etapa de mesclagem, que é como se fosse o PROC-V aqui dentro do Power Query, tá? A gente sabe que o Power BI ele tem basicamente três tipos de PROC-V
diferentes, tá? Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso no canal. Se você não viu esse vídeo ainda, eu recomendo que você dê uma olhada lá. A gente vai deixar o link em algum lugar desse vídeo, é só procurar ir lá. Tá uma aula super bacana e é interessante você conhecer quais são os Proc Vs do Power BI, tá? E esse aqui é o que a gente utiliza no Power Query. A gente vem aqui em mesclar consultas. Tem gente que já está acostumada com essa funcionalidade aqui no Power Query, mas a maior parte das pessoas provavelmente não sabe que eu não preciso utilizar duas tabelas, porque geralmente quando a gente está utilizando um Proc V, a gente faz uma operação ali procurando informação entre duas tabelas, duas fontes de dados diferentes. Mas aqui no Power Query eu não preciso ter duas tabelas para fazer isso. Eu posso fazer um Proc V dentro da mesma tabela que eu estou. Então como é que eu faço isso? Eu seleciono aqui embaixo e ele mostra aqui a tabela que eu estou, que é a indicadores, que é a minha tabela atual. E como é que a gente faz agora? Basicamente, eu vou selecionar aqui em cima o meu índice começando de 0. E aqui embaixo eu vou selecionar o meu índice começando de 1 e vou dar OK. E ele já trouxe aqui para mim uma coluna nova, onde ele traz aqui toda a tabela com o valor da linha anterior para mim. Então a partir de agora eu posso pegar qualquer informação ali da minha linha anterior muito fácil. É só eu clicar aqui para expandir essa tabela, nesse íconezinho aqui, e eu posso escolher exatamente o valor que eu quero. Então como eu quero aqui o valor nominal do índice, para eu poder fazer o comparativo dele aqui e a evolução mês a mês, eu posso simplesmente pegar aqui o valor original e dar OK. E pronto, eu já tenho o valor da linha anterior. E reparem o seguinte, quando a gente faz essa operação aqui, acontece uma coisa esquisita, que é ele reclassifica o índice aqui. Se vocês olharem aqui, a última linha agora é a linha que deveria ser a primeira linha, tá? A linha 1 aqui. Então isso daqui não é nenhum problema, tá? Ele só reordena aqui a coluna. A gente pode colocar aqui de novo em ordem crescente e quando a gente olhar a nossa coluna de valor original agora, a gente vai ver que esse valor aqui é exatamente o valor da linha anterior e assim por diante. E agora eu posso remover essas duas colunas de índice, selecionei aqui a primeira, pressionei Ctrl, selecionei a segunda, venho aqui em remover colunas e pronto, eu já tenho aqui o meu valor original e o meu valor da linha anterior. A partir disso, se eu quiser fazer uma operação aqui dividindo uma pela outra, eu posso pressionar Ctrl aqui, tá? E clicar em adicionar coluna. Aqui em padrão eu posso adicionar, multiplicar, subtrair, dividir. Então se eu clicar em dividir aqui, ele já trouxe para mim a evolução mensal aqui desse indicador. É claro que eu ainda tenho que tirar um aqui, né? Então a gente pode botar aqui, ó, subtrair e tirar aqui um para ele ficar aqui o valor certinho da variação percentual mês a mês. Mas, como você viu, é muito simples a gente fazer. A gente tem que clicar aqui, clicar ali, arrastar. A gente não precisou fazer nenhuma fórmula complexa aqui no Power BI. E assim, facilmente você tem aqui o valor da linha atual com o valor da linha anterior lado a lado para você fazer aí qualquer cálculo ou qualquer fórmula que você precise a partir disso. Eu espero que você tenha curtido essa aula. Deixa seu like aqui no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal da Academia BIPRO para não perder nenhum conteúdo como esse que a gente está sempre lançando e atualizando aqui o canal. Deixa aqui nos seus comentários o que você quer ver nos próximos vídeos, o que você quer que a gente traga de conteúdo em relação a Power BI e também a outras ferramentas da Power Platform. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.